Hello, titia chegou, minha gente. Vou fazer aqui um Vital Responde, certo, crianças? Eu vou começar aqui com perguntas que o Vital respondeu, né, nos áudios dele, em 2 áudios. Um deles é o do dia 16/8/2025, cujo título é O que virá será muito intenso. O último chamado para a nova terra. Vamos lá, deixa eu pegar as perguntas aqui. Vamos lá. Eu não sei se essa pergunta é da Valquíria Sampaio, que nos acompanha aqui. Valquíria, eu acredito que seja você, meu bem. Gratidão. Amado professor Vital Froze, o quanto eu sou grata por ouvir teus vídeos, áudios. Professor Vital, acabo sendo repetitiva. Eu ainda não consigo parar de comer carne de boi, frango e porco. Diminui um pouco, mas agradeço quando o senhor Vital detalhou o trabalho divino destes animais no nosso amado planeta. Mesmo o meu sangue sendo tipo A, onde eu escutei ser um tipo sanguíneo que não tem necessidade de consumo de carne dos animais mencionados. Tenhamos todos nós um sábado abençoado na luz divina. O Vital respondeu o seguinte: não vejo nenhuma diferença quanto ao que se deve comer e o tipo sanguíneo, mas tudo isso não tem tanta importância. Ter a consciência de que os animais, logo mais, não serão mais sacrificados, pois estamos no final de um ciclo, já é suficiente. Não é o que entra pela boca que vai definir quem ascensiona ou não, mas sim é mais o que sai pela boca e as intenções das pessoas. Abraços de luz. É aquele áudio que o Vital reforçou, né, comentou, inclusive, sobre a missão dos animais aqui na Terra, inclusive servindo dentro, né, dessa cadeia alimentar. E esse é um tema que infelizmente gera uma polêmica danada, porque algumas pessoas querem a todo custo convencer as outras dos hábitos que elas têm. Mas de qualquer forma, eu concordo plenamente com o Vital quando ele diz: não é o que entra pela boca, é o que sai. Eu acho que a gente já tem, né, condições de entender isso e assimilar esse entendimento, porque tudo é processo e sem dúvida nenhuma chegará um momento em que nós não utilizaremos mais certos alimentos. Isso é fato. Mas não é querendo impor, é um processo. Inclusive, já disse, repito, existem pessoas que necessitam da proteína animal, sim. A gente cansa de ver aí relatos de pessoas que acabam adoecendo porque cortam ou modificam radicalmente a sua alimentação, muitas vezes porque um mandou, porque o outro disse ou deixou de dizer. Cada caso é um caso. E como o Vital disse, né, também nesse vídeo, agradeça, né, quem come carne, quem ingere carne, agradeça o alimento, agradeça aquele, né, ser que veio para cá com esta missão, inclusive, né, de alimentar, de servir de alimento. Valquíria, um beijo, viu, meu bem? Independentemente se é sua ou não essa pergunta. Pergunta: eu posso escolher uma nova linha de tempo onde escolho ficar distante de pessoas que só me fizeram mal? Eu sinto que não consigo ser o que elas queriam que eu fosse. Resposta do Vital: sim, você pode escolher sempre. Porém, antes de atingir a linha de tempo de fato, muitas vezes ainda precisamos de aprendizado. Se ainda há lições a serem aprendidas, precisamos aprender. Abraços de luz. Ou seja, por isso que existe o convívio com certas pessoas, né? Porque muitas vezes elas são aquelas que nos trazem as lições que nós pedimos. Pois é, que nós pedimos. Agora, é óbvio que a gente não está aqui para ser o que querem que sejamos. A gente está aqui para ser o que nós somos de verdade. E a gente alcança esse sermos o que somos de verdade a partir do momento que a gente trabalha o autoconhecimento, a nossa essência. E muitas vezes essas pessoas, as situações, as circunstâncias que nos propiciam, né, esse trabalho, essa jornada de autoconhecimento.
Vital Froze, o que você me diz para quem, como eu, está neste momento governante, dirigente de empresa, liderança local, tentando o tempo todo servir com ética e tendo em vista o interesse público? É prova? Missão? Resposta do Vital, tudo é oportunidade, tudo é aprendizado. Eu diria que onde você está é uma oportunidade de fazer diferente, pois as mudanças não acontecem por acaso. Elas precisam do movimento das pessoas e você pode ser parte dessa mudança. Faça do teu jeito, sempre com intenção no bem, e tudo repercutirá positivamente lá adiante. Saiba que as sementes precisam de um tempo para germinar. Abraços de luz. Não só em postos de liderança, né? Mas, independentemente do lugar, do cargo que se ocupe, eu acredito que esta é a premissa, né? Fazer o seu melhor. A gente sempre vai colher exatamente daquilo que a gente semear, é a lei mais, né? A lei de causa e efeito, a lei do retorno, seja lá o que for, aquilo que a gente manda, a gente recebe. É óbvio que a intenção é que conta. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, não adianta eu fazer o bem por barganha. Não, eu vou ser legal aqui porque eu quero colher aquele frutinho doce ali na frente. Não. Eu faço bem porque me faz bem fazer o bem. É totalmente diferente. Mas tudo que acontece nos chega como oportunidade, né, de exercermos o nosso melhor. Então o Apocalipse da Bíblia foi escrito por seres da não-luz? Resposta do Vital, não necessariamente. O problema foi a interpretação do Apocalipse. Hoje podemos entender aquilo que não era possível antes. Abraços de luz. Eu tenho cá comigo o seguinte, com relação a Apocalipse. Não que tenha sido escrito por seres da não-luz. Agora, que os danados usaram para criar e programar a mente das pessoas, oxe, Maria, minha Nossa Senhora do Apocalipse, com certeza, porque o mundo vai se acabar, porque vai cair um meteoro, porque agora tem um trem que está vindo na direção, não é necessariamente um trem que está vindo na direção da Terra, segundo a NASA, mas tem alguma coisa se movimentando no céu, aí o nego já começa a criar aquela coisa, porque vai destruir. Desde que eu nasci, eu já falei para vocês, uns 15 mil meteoros já caíram nesse planeta, tudo bem. Então, assim, sem dúvidas, eles usaram muito do que foi escrito nas profecias para programar preditivamente a mente das pessoas. Justamente para que aquilo acontecesse. Só que eles não contavam com a astúcia da luz, não é verdade? Afinal de contas, muitos que aqui estavam encarnados e continuam encarnados, alguns obviamente já desencarnaram, conseguiram, através do seu nível de consciência, ou mesmo da sua vibração, estabelecer um consciente de luz que conseguiu modificar a linha de tempo da Terra. Então não necessariamente foi escrita por eles, mas que eles usaram, aliás, usam até hoje, porque tem o que tem de gente aí pregando o armário, não é nem o Apocalipse, porque o Apocalipse significa revelações, mas as pessoas associam Apocalipse a destruição. Destruição seria o Armagedon. Eu sempre falo da torcida organizada do Armagedon, né? Que torce para que tudo aconteça da pior forma. Continuam usando, mas a gente sabe que quem manda nisso aqui já deu basta. Querido Vital, esta reta final seria o arrebatamento, o surgimento do anticristo, como os evangélicos diziam quando eu frequentava as igrejas? Resposta do Vital. Não haverá nada disso. São metáforas que eram profetizadas, pois a nossa consciência não estava pronta para entender este final de ciclo. Na verdade, tudo depende exclusivamente de cada um de nós. Os mansos e puros de coração herdarão a nova terra, a cada um segundo as suas obras. Isso é a verdade. Abraços de luz. Lembrando do arrebatamento, né? O próprio Vital já falou disso, que era uma possibilidade antes justamente desta virada de chave, né? Desta mudança da linha de tempo, onde os bons e puros seriam retirados. Esta questão de arrebatamento foi modificada a partir do momento que a linha de tempo foi alterada, e agora quem está sendo retirado são aqueles que não vibram nas frequências de quinta dimensão da Terra, e sendo levados para outros orbes para continuar aí o seu aprendizado.
Bom dia a todos. Eu entendi que a separação do joio e trigo será o grande confronto comigo mesmo? É isso? Resposta do Vital. Sim. Cada um decide através de suas ações se quer ser joio ou trigo. Abraços de luz. Essa coisa da separação do joio e do trigo, né? Que muitas vezes se coloca como algo externo, começa aqui dentro. A separação externa está vinculada com a separação interna. O que está dentro está fora. Então é aqui dentro que eu faço esta separação. Você poderia falar sobre esse apagão que falam que vai ter? Resposta do Vital. O apagão tão propalado, ninguém sabe se irá ocorrer e se ocorrer como será. Tudo que é espalhado não passa de uma narrativa, com o fim de meter medo nas pessoas e distraí-las, pois o que está vindo de fato precisa que as consciências estejam abertas ao novo. O medo trava a consciência e não permite entender aquilo que de fato precisamos entender. Abraços de luz. Para mim, tudo aquilo que espalha medo não tem vínculo algum com mensagens vindas da luz. E essa questão de apagão, falam, né? Apagão das mídias. Eu até acredito que as mídias, sim. Acredito. Um apagão a nível, vamos dizer, de energia elétrica, luz, pode ser que aconteçam apagões, aí eu vou traduzir o que eu acredito, tá? Ou não é nem o que eu acredito, o que eu penso. Nós tivemos, né? Acho que no começo do ano, sei lá, na Europa, aquele apagão, né? Na região de Portugal, Itália. Foi uma coisa ali, ela voltou, pá. Talvez seja assim, apagões em pontos diversos de forma alternada para a mudança de algum sistema. Não acredito nada que se estenda e que possa, inclusive, prejudicar, colocar em risco, porque eu sempre falei assim, tá, tudo bem, apaga toda a luz do planeta. Zerou, todo mundo no escuro. E aí? Você pega, por exemplo, hospitais, pessoas que dependem de energia elétrica para sobreviver por aparelhos. É isso mesmo que é a luz? Esse é o trabalho da luz? Para mim não é. Mas tudo bem, é o que eu penso. A questão da desinformação está bem forte. O outro lado usa falsas narrativas o tempo todo, deturpa a verdade, distorce. Esses dias fiquei até irritada porque eles jogam muito sujo e eles acham que nós é que espalhamos fake news, que somos teóricos de conspiração, enfim, que eles têm o sistema do lado deles. Fazem até filmes financiados pelo governo, documentários deturpados, chamando aquelas pessoas que estão presas de forma ilegal de golpistas, e isso facilita as falsas narrativas que eles reproduzem porque eles têm um sistema com as narrativas sincrônicas a deles. Mas o que me consola é que sei que tudo isso vai vir abaixo. O que eu gostaria de te perguntar é, mesmo essas pessoas que não enxergam, elas vão enxergar quando tudo acontecer? Ou vão continuar repetindo falsas narrativas, deturpando, dizendo que foi um golpe? Porque eu acredito que é isso que vai acontecer, porque eles têm um radicalismo que cega. Resposta do Vital. A justiça divina tarda, mas não falha. Essa frase representa tudo aquilo que precisamos compreender. Não somente aquele que pratica a injustiça, mas também aquele que compactua com ela, não terão frequência para seguir dentro da transição planetária. Infelizmente para eles não há o que fazer, pois a nova Terra não aceitará nada que não esteja na vibração mais elevada. Amor incondicional, compaixão, respeito e ética são os ingredientes que criam a frequência para a ascensão. O exílio das almas reprovadas é o único caminho que restará para todos aqueles que se comprazem na injustiça dos homens, que é falha por natureza. Isso vale para todas as pessoas que formam a humanidade, independente do país e das ações. Abraços de luz. Gente, não dá para você saber. Vamos supor, começa aquele festival de exposições, embora para mim, exposição tá aí, né? Mas eu volto a repetir, vai chegar um momento que precisa de algo realmente mais... Como é que eu posso dizer? O tal do chacoalhão, vai. Precisa de um chacoalhão. Porque é impressionante a quantidade de gente que dorme, né? Sobre o que está acontecendo no mundo. Agora, pode não significar nada para elas e tá tudo bem. Cada um é livre para acreditar naquilo que quer. Se continuam, né, compactuando com atos
da não-luz, né, com a energia da não-luz, a cada um segundo as suas obras. E tá tudo bem. Por isso que a gente ainda precisa se trabalhar muito, né, essa coisa do julgamento que pega tanto. Né, ou de querer a qualquer custo que as pessoas façam ou deixem de fazer. Não adianta, a gente só se desgasta com isso. Mas realmente não tem como saber como vai ser. Mas cada um terá o direito aí, né, de acessar as informações e tomar as suas decisões. Gratidão imensa. Vital, você acha mesmo que até 2050 já teremos estes novos sistemas todos implantados, funcionando? Como desejo que isto ocorra nesta janela de tempo. Gratidão por tantas informações preciosas, ensinamentos que fazem a diferença em nossa expansão de consciência. Bênçãos infinitas em seu trabalho. Resposta do Vital. Os sistemas já estão mudando. Os principais devem mudar antes de 2030. Depois serão ajustes e implantação das novas tecnologias que beneficiarão a humanidade. Abraços de luz. A gente já vê muitas modificações. Você pega o mundo agora e olha aí algum tempo atrás, você já vê, né, muitas mudanças. Agora até daqui 2030, daqui 5 anos. 5 anos. 5 anos estaremos em 2030. Em 2020, quando começou aquela situação toda, aquele circo que formaram, são 5 anos que já se passaram. Olha isso, que loucura. Você fala, oi? Ainda ontem estavam mandando todo mundo ficar dentro de casa. Já se passaram 5 anos. E daqui esse mesmo período estaremos em 2030 e eu tenho certeza que numa outra configuração. Claro que não é que tudo vai estar resolvido, mas a gente já vai estar vivendo um mundo bem diferente. Vamos lá, vamos lá. Então aqui eu encerro as perguntas deste vídeo, tá? O que virá será muito intenso, o último chamado para a Nova Terra do dia 16/8/2025. Agora eu vou fazer aqui de um vídeo que o Vital publicou no dia 20 de agosto de 2025, Os Entrantes, Mistério e Missão na Transição Planetária. Esse vídeo, ele gerou tantos comentários que o Vital fez alguns complementos, tá? No dia 23/8, o Vital fez o vídeo, 23/8/2025, Pessoas sem Alma, a revelação da nova era. A revelação da nova era, que a minha letra de médica aqui me fez confundir. No dia 27 de agosto de 2025, o Vital fez um outro vídeo que tem relação. Entrantes ou expansão da consciência, o verdadeiro caminho da nova terra. E no dia 3 de setembro agora de 2025, o Vital fez um outro vídeo que também tem relação, aliás, um vídeo espetacular. Quem não ouviu ainda, please, por favor, ouça. A verdade sobre ovoides e a falsa gravidez espiritual. Eu fiquei assim emocionada quando ele explicou a gravidez espiritual, né? E a relação com o ovoide, quando, né, um espírito recebe nas colônias aquele ovoide e faz uma conexão com uma encarnada. Quem não ouviu, ouça, porque esse áudio é show de bola. Então, assim, depois, mais pra frente, eu vou trazer outro Vital Responde, provavelmente com algumas perguntas desses vídeos. Agora, neste momento, são as perguntas do vídeo do dia 20 de agosto. Os Entrantes, Mistério e Missão na Transição Planetária. Vamos lá, são várias perguntas. Ah, não, esse vídeo aqui, nada que 3 horas não resolva, né, meu povo? Brincadeirinha. Vamos lá. Não se pode confundir despertar espiritual com entrante, são coisas diferentes. Pessoas que estão despertando se sentem diferentes mesmo, e isso é normal. Isso foi um comentário e o Vital respondeu o seguinte: verdade, e vou complementar este vídeo aqui num próximo, falando exatamente sobre a diferença de entrante com expansão de consciência. Entrantes são raros, mas a expansão de consciência está muito ativa nos tempos atuais. Abraços de luz. E aí o Vital fez os vídeos complementares. Pergunta: o entrante sabe que é um entrante ou não? Resposta: ele pode até ter a sensação que sim, mas a alma entrante também fica submetida ao véu do esquecimento como todas as demais. Abraços de luz. Gente, tá aqui nesse corpício, tá na matéria, véuzinho do esquecimento, é para todo mundo. Não tem privilegiado, não.
seja um entrante, seja lá, ele vem com o véu do esquecimento para poder, né, percorrer a sua jornada num plano de terceira dimensão. Senhor Vital, eu entendo que essa possibilidade de entrante pode ser real. O que eu não entendi é como o entrante toma o corpo do ser humano que está prestes a desencarnar, assimila seus hábitos e quando acorda se diz diferente? Como assim? Não é um outro espírito? Não tem como se dizer diferente no meu entender. Me desculpe a ignorância, meu sincero respeito pelo tema e pelo Senhor. Aí o Vital responde, o corpo não pode ter duas almas ao mesmo tempo. Neste caso aqui, uma sai e a outra entra quase que instantaneamente. A alma não é o corpo, é a consciência. Os planos divinos são perfeitos e não cabe a nós discutir, até porque não sabemos quase nada aqui na 3D. Mas o que é informado, eu coloco aqui da forma que compreendo. Um entrante tem uma consciência particular. Para que não haja um choque aos demais familiares da família que sai, ele tem a permissão para copiar parte da consciência da alma que desencarna. Assim, ele agrega as duas consciências em uma só. Desta forma, parece que aquele conhecido da família não é mais o mesmo, mas também se parece muito nas suas atitudes e ações. O corpo é matéria e continua a mesma. A matéria obedece à consciência, ou seja, a alma que anima. Fisicamente nada muda instantaneamente, porém com o tempo, como as células obedecem à consciência, o corpo pode mudar um pouco, como rejuvenescer, por exemplo, ou mudar um pouco a fisionomia, abraços de luz. Então, gente, veja, é importante entender o seguinte, nessa coisa do entrante, ninguém toma corpo de ninguém, não é assim, ó, vaza daí que eu vou tomar conta do seu corpo. Não, isso é possessão, tá, gente? Eu acho que nem existe mais isso. Espera aí que essa câmera tá torta. Nem existe mais isso, né? A gente já ouviu muitos casos de possessão e tudo mais, onde o espírito toma posse daquela pessoa. Entrante, aquele ser que está em fase de desencarnar, aquele corpo serve para um entrante vir e fazer. Por quê? Porque não dá mais tempo daquele entrante ser gerado, crescer, desenvolver. Não, ele precisa vir para agir já na forma adulta. Agora, uma coisa importante. Isso é combinado antes disso tudo acontecer. No plano de alma de ambos. Há uma autorização. Tá? Ou, né, me desculpe aqui se eu falei besteira, se não é no plano de alma de ambos, existe a autorização de ambos, é comum acordo, tá? Em algum momento eles se combinam, um sai e o outro entra. O que entra tem autorização, obviamente são consciências distintas, o que entra tem autorização para fazer uma leitura de consciência do que foi, para assimilar alguns hábitos, alguns pensamentos, a própria, né, os próprios registros do que ficou, porque senão viraria um samba do crioulo doido, é ou não é? Imagina, você acorda de um jeito, no dia seguinte você é outra pessoa, opa, o que aconteceu? Embora em alguns casos existe essa possibilidade de uma mudança mais acentuada, mas é isso, sai, o que entra acaba fazendo uma leitura, tem autorização para fazer uma leitura e assimilar, né, alguma das características, experiências daquele que partiu. É muito doido isso, né, gente? Eu também acho. Vamos lá, próxima pergunta. Boa tarde, tenho uma dúvida. Se puder responder, ficarei muito grata. Existem humanos sem almas? Sem alma? Resposta sim. Mas não são humanos como nós. Embora hoje não seja mais permitido pelo plano divino, ainda podem existir alguns por aí. E aí o Vital fez o áudio, né, do dia 23/8, pessoas sem alma, a revelação da nova era. Então, outra coisa louca, né? Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, gente. A gente não sabe de nada. Absolutamente nada. E por isso que não dá para descartar nenhuma possibilidade. Né? Especialmente quando o assunto é espiritualidade. Olá, nunca tinha ouvido falar de entrantes. Eles sabem sempre que são entrantes ou estão sujeitos ao esquecimento?
Obrigada pela atenção. E aí o Vital, né? Embora eu já tinha separado uma dessas. A alma, uma vez encarnada, seja pelo processo natural ou pelo meio entrante, vai ter o véu do esquecimento até terminar a transição planetária. Abraços de luz. Ou seja, enquanto estiver aqui, véuzinho do esquecimento. Vamos lá. Bom dia a todos. Gratidão, Senhor Vital, pelos seus ensinamentos. Tenho a sensação de que o tempo está passando mais depressa. E muitas pessoas falam que sentem o mesmo. Isso é real? O tempo está mais acelerado? Resposta do Vital: sim, o tempo está muito acelerado, pois estamos indo para 5D, onde o tempo linear não existirá mais da forma que conhecemos. Abraços de luz. É mais para confirmar aqui, né, algo que todos nós temos percebido. Até quem não tem noção, ideia, entendimento dessa questão de tempo, percebe que o tempo se acelerou. Isso é real. Pergunta: Putin, Bolsonaro, Trump são entrantes? Resposta do Vital: não podemos saber com certeza quem é entrante. Muitos líderes mundiais podem ser entrantes em missão a fim de que o plano divino se cumpra a nível humano. Mas dizer quem são é apenas uma possibilidade. Até o final da transição planetária, saberemos com certeza. Abraços de luz. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Um desses três para mim é. Até pelo que ele passou alguns anos atrás. Né? Eu tenho essa sensação já há algum tempo, mas vamos lá. Gratidão, Senhor Vital. Uma dúvida: os entrantes que vivem hoje entre nós sabem que são entrantes? Porque eu acho que conheço alguns. Se eu perguntasse para eles, eles me diriam? Resposta do Vital: não creio que alguém tenha certeza de que é um entrante. Se tiver, é muito raro, pois mesmo o entrante se submete de certa forma aos véus do esquecimento. O que acontece, e é muito mais notado, é a expansão de consciência que ocorre e que muitos podem acreditar que seja um entrante porque está diferente. Abraços de luz. Veja, tem isso, né? Foi até o comentário que o rapaz fez. Expansão de consciência e despertar é uma coisa, entrante é outra. Mas a expansão de consciência, o despertar, ele traz profundas transformações para uma pessoa, a ponto de acharem que ela não é mais ela. Só que entrante é algo raro, expansão não. E a gente está vendo aí, né, um grande processo de expansão. Um momento, gente. Simbora. Um entrante do bem pode-se dizer que faz um trabalho parecido com o de um agênere, de ajudar alguém? Ótimo dia a todos. O agênere, né, para quem não sabe, é um espírito que pode temporariamente se materializar para determinada função, mas ele não possui aquele corpo, ok? Vamos lá, resposta do Vital. Não creio que alguém tenha... resposta do Vital. Eu diria que há muitas possibilidades que motivam uma alma a vir na condição de entrante, mas de um modo geral são as mesmas de uma alma que vem através da concepção tradicional. Mas o principal motivo eu acredito que seria o ganhar tempo, pois o tempo já é escasso. Por exemplo, um suicida de vidas passadas vem como entrante, assume um corpo que está mais ou menos na idade que ele tinha naquela época e vive o tempo que falta para completar a vida interrompida pelo ato passado. Essa é apenas uma das possibilidades. Abraços de luz. Como eu disse, a gente não sabe de nada. A gente não sabe o que de fato tem acontecido, né? As mudanças ocorridas em virtude da transição planetária, em casos, por exemplo, como suicidas. Quais são as possibilidades, né? Quais são as alternativas, o que tem sido realizado dessas almas que ainda estão na luta, né, dentro do seu processo de ascensão e que precisam encarnar. E talvez não tenham aí o tempo hábil para passar por um processo de concepção, nascimento, infância, babá. Mas é muito interessante, gente. É interessantíssimo isso aqui.
Novamente, preciso muito de sua orientação. Boa noite, meu amigo Vital. Qual sua opinião sobre a ayahuasca? Ela realmente expande a consciência? Resposta do Vital. Expansão de consciência é quando ela se expande e não volta mais ao que era antes. Neste caso, eu diria que o efeito da bebida altera a consciência e alterada pode revelar coisas que normalmente ela não sabia. Porém, é bem provável que quando passa o efeito, caso a pessoa não faça o aprendizado constante necessário, pois somente as mudanças definitivas podem expandir a consciência, tudo volta a ser como era antes. Alteração não significa expansão. Abraços de luz. Eu faço das palavras dele as minhas. Eu acho que tudo aquilo que vem para alterar a sua consciência não pode ser considerado expansão. Expansão vem pelas atitudes, pensamentos, energias e não por um fator externo. Um fator externo não pode alterar, não pode expandir a minha consciência. Eu posso, através de fatores externos, observar, me modificar, me melhorar, me trabalhar para expandir. Esta é a minha visão dos fatos. Aqui, ó. Boa noite, mestre Vital. No caso dos entrantes, você disse que aquele que deixa o corpo não sabe que outro ser vai assumir seu corpo. Mas será que a nível de alma não é feito um contrato pré-reencarnatório com essa possibilidade? Resposta do Vital. No nível de alma, ambas sabem disso. Mas como é normal a alma encarnada não lembrar, ao desencarnar, ela nem se importa com isso, ou nem chega a perceber. Abraços de luz. A pessoa não fica lá olhando, foi embora, deixa eu ver lá se alguém tomou meu corpo. Ela tem outras coisas para fazer, gente. Ela tem que cuidar dela. Aquele corpo foi um instrumento para que ela vivesse aqui, mas fica aqui. Do pó vieste, ao pó retornarás. O corpo, não a alma, né? Porque essa frase, se não for bem entendida, é aquilo, né? Morreu, acabou. Acabou não. Acabou nada não. Então, o espírito desencarna, ele segue a jornada dele. Se vai ter entrante, se não vai ter entrante. Como são feitos os clones? Os corpos são robôs? Como um humano vai criar um corpo para ser clone? Resposta do Vital. Essas tecnologias não são divulgadas justamente para que a humanidade não saiba da existência de clones. Não sei como são feitos. Abraços de luz. Eu também não sei. Agora, pero que eles ai, né? Pero que ai, né? Quando aquela nojeira de televisão fez aquela novela com esse nome, na época eu era uma pamonha, não entendia de nada, mas hoje eu olho e falo, não é que os vigaristas nos mostravam tudo? Aquilo parecia uma coisa tão distante, aí fizeram a tal da ovelhinha, como se fosse só a ovelhinha. Eu sei. Aliás, fizeram justo uma ovelha, né? O mundo conheceu uma ovelha, clone. Que simbolismo, né? Que simbolismo da ovelha. Mas vamos que vamos. Vamos ver aqui, que eu já bati o dedo aqui, já perdi onde é que eu estava. Esse já foi. Vamos lá. Peraí. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta. Até hoje acreditava que a energia contida no corpo físico da alma que nasceu com ele, após o desencarne com a deterioração do corpo físico, essa energia retorna ao espírito de origem dele. Se desencarnamos e entrantes se apoderam de um desses corpos, como fica o retorno dessa energia para a alma detentora dela? Claro que até uma forma de caridade poderemos ajudar a outra alma e realmente dar uma nova utilidade ao corpo que nos serviu, mas volto a perguntar, como fica o retorno desta energia? A espiritualidade sabe o que faz, mas eu aprendi desta forma. Como fica agora? Resposta do Vital. A alma, quando desencarna, vai para o plano astral da Terra. Lá não existe matéria, portanto seu corpo físico seria inútil, por isso desencarna. A alma, ao desencarnar, assume o seu corpo etérico, que é um molde do corpo físico. A energia do corpo físico é carbono e se decompõe. Portanto, se um entrante usar este corpo, só vai prolongar a vida útil dele, nada mais. Abraços de luz. Gente, a alma foi embora, cortou. Lembra do cordãozinho de prata? Cortou. A alma segue. É o corpo espiritual que vai. O corpo físico, se ele não for utilizado por um entrante, ele entra em estado de
decomposição. Não existe mais energia que o alimente. Meu querido, muito obrigada pelos esclarecimentos, mas tenho uma dúvida. Allan Kardec, em suas obras, diz ser impossível outro espírito ocupar nosso corpo. Nosso corpo foi plasmado por nós quando desencarnado, somente nosso espírito pode habitá-lo. Poderia me esclarecer um pouco sobre isso? Resposta do Vital. Allan Kardec diz na codificação do Espiritismo que duas almas não podem ocupar o mesmo corpo, e isso é verdade. Porém, o caso de um entrante, a outra alma só entra nesse corpo quando a alma que o ocupava desencarna. É naquele instante, por isso o corpo não vai a óbito. Abraços de luz. Então é importante entender isso. Não são duas almas no mesmo corpo, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Não são duas almas no mesmo corpo. Uma alma sai, a outra vem. Pergunta objetiva, mas que traz dúvidas para muita gente. A cremação é prejudicial para a alma? Resposta do Vital. Tem vídeos do Vital falando disso, inclusive. E textos também. Não. A alma não está mais no corpo a partir do momento em que a morte é atestada. O corpo é matéria e vai se decompor da mesma forma quando não é cremado. Abraços de luz. Gente, a forma como o corpo vai ser direcionado depois da morte deste corpo, né? Da separação, do corte do cordão de prata, a alma foi embora. Não faz diferença para o corpo. Claro que quando a pessoa é muito apegada à matéria, a gente já ouviu um monte de casos de pessoas que grudam no corpo e muitas vezes acompanham até o estado de decomposição. Por isso que a cremação muitas vezes ela era e ainda é, né, indicada, porque na cremação há um corte, né, para aquela alma que está ali grudada naquele corpo, há um choque onde ela, vamos dizer assim, onde ela entende que ela já não está mais nesse mundo. Um corpo se decompondo, né, pelo tempo, muitas vezes o espírito não tem essa noção. Eu já li livros assim, fantásticos, explicando essa questão. Mas a cremação, tem gente que fala, não pode cremar, porque o espírito... Gente, o espírito sente, pelo amor de Deus, sente se ele estiver grudado no corpo. Grudado não é no grudado, é o apego. É o apego. Por isso que eu digo, é importante a gente se esclarecer em vida das questões da morte, sobre as questões da morte. Vital, poderia uma pessoa mudar para pior? Eu conheci uma pessoa que se transformou totalmente para bem pior. Não, eu conheci uma pessoa que se transformou totalmente, mas para pior, bem pior. Resposta do Vital. Sim, enquanto a alma está no corpo físico, na condição de provas e expiações, ela pode se perder nas curvas da vida. Antes também tinha aquela possibilidade de uma alma trevosa assumir como entrante. Isso ainda pode ser visto em certas pessoas que eram mais ou menos boas, mas de uma hora para outra se mostraram trevosas. Tais almas deverão deixar a terra e essa troca já não é mais permitida. Abraços de luz. Os coisinhos mandados, né? Entrantes também aí dos trevosos, mas acabou a folia para eles. Desculpe-me, Vital, mas não ficou claro para mim qual é a missão dos entrantes. Resposta. Todas as almas, quando estão num corpo físico, possuem uma missão, nem que seja a missão da evolução de si mesma. Os entrantes são almas em corpos físicos da mesma forma que são as almas encarnadas através da concepção. Abraços de luz. Gente, não são seres elevadíssimos que vêm fazer alguma mágica, não. São seres que também estão no seu processo de evolução. Existem entrantes com missões mais elevadas? Existem. Mas eles cumprem também as suas missões para consigo. Evolução, melhoria, reforma íntima, todas essas questões, tá? Selminha Amadeu, uma pergunta sua aqui. Vital, gratidão por mais este vídeo. Tem uma pergunta. Um ser negativo pode levar tua alma e deixar um clone ou algo semelhante no teu lugar? Clones não têm alma, não é? Passei por uma experiência muito estranha e gostaria muito de ouvir sua resposta a essas minhas perguntas. Gratidão eterna, um grande abraço. Resposta do Vital. Quando entendemos que todas as possibilidades imaginárias existem de fato, então não é fácil dizer que uma coisa é real e outra não é. Temos uma lei natural divina que é o livre-arbítrio. Nada e ninguém tem o poder de agir sobre nós quando estamos cientes deste poder.
A alma não depende da sorte para evoluir, somente dela. Se ela decide agir, nada e ninguém pode impedir. Então, quando forças externas agem sobre nós, é porque criamos uma frequência que dá esse poder para essa força. Portanto, os seres da não-luz só podiam agir quando alguém permitia. Essa frequência é criada através das intenções e das ações da alma encarnada. Abraços de luz. Então, vejam. Na verdade, aí, no meu entendimento, um ser negativo, ele não tem, o meu entendimento, não tem o poder de levar a tua alma. Vamos supor, de te arrancar do teu corpo e te levar. O que pode acontecer é você estar em sintonia, ou você estivesse em sintonia com energias mais densas e isso abrisse campo para essas energias atuarem em você. Mas não que você seja arrancado e ele vá lá e coloque outro no seu lugar. Isso é o que eu entendo. Beijo pra você, Selminha Amadeu. Saudações cordiais a todos. Eu não entendi qual a relevância dessa informação. Colabora para quê? Resposta do Vital. Colabora com aqueles que se interessam sobre o assunto. As orientações são colocadas publicamente. Acessa quem quer. Mas como se pode ver aqui nos comentários, muitas pessoas estão se sentindo confortáveis com o assunto. Abraços de luz. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando um assunto trava a minha mente, eu não estou em condições de compreendê-lo, eu deixo ele de lado. Falo, fica aí. Outra hora eu vejo. Eu não vou lá falar para a pessoa, você tá falando disso aí pra quê? Mas tudo bem, vai. Tem umas coisas, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Senhor Vital Froze, aquela alma que saiu, deu lugar para outra. Fica por perto observando a vivência daquela que ficou em seu corpo? Resposta, não. Ela cumpriu sua missão e vai seguir com todas as outras, pois não há mais tempo a perder. Abraços de luz. É aquilo, ela não está interessada se o corpo que ficou vai ficar com o entrante, e se ficar, ela não vai ficar acompanhando. Ela tem a sua própria jornada, né? No plano espiritual. Bom dia, mestre. É possível que um desmaio simples seja uma outra forma de um entrante assumir um corpo adulto? Abraços de luz. Resposta do Vital. Para a troca de almas em um corpo, qualquer circunstância serve. Sim, até um desmaio ou um outro evento qualquer, ou até mesmo enquanto se dorme. Abraços de luz. Interessante, né, gente? Interessante. Mesmo não precisa morrer, não. Um desmaio tá valendo aí, viu? Desde que isso tenha sido combinado. Vital, bom dia. Se puder ler meu comentário, fico grata. Vou deixar um breve relato do que aconteceu comigo e se puder me explicar o que aconteceu. Quando comecei a estudar e me dedicar mais à espiritualidade, física quântica, minha vida se transformou inacreditavelmente. Eu bebia, às vezes exagerava, fumava, levava uma vida louca e desregrada. Não tinha muita responsabilidade, nenhum compromisso com coisas ou pessoas. Um dia, do nada, senti que não era mais eu. Parei com bebida, fumo e falta de responsabilidade. Nem minha família me reconheceu mais. Isso tem mais ou menos uns 3 anos. Sinto que nasci de novo. Hoje, sou uma pessoa totalmente diferente do que fui. Sinto que algo mudou em mim para melhor. Até minha vida foi transformada. Sou feliz. Tenho um senso de responsabilidade, compromisso. Fumo e bebidas e noites na rua parece que nunca me aconteceram. Foi como um reset na alma, no corpo. Tenho orgulho do que sou hoje e grata por quem eu sou. Você faz parte da minha transformação. Gratidão eterna. O Vital respondeu, não podemos atestar com precisão, mas é um caso típico de um entrante ou de um acoplamento de uma versão mais elevada da própria alma. Muitos dizem como você, nasci de novo. Na verdade, é uma espécie de um novo nascimento. Abraços de luz. Veja, uma questão do entrante, né? Sai um, entra um outro. Vamos supor, ele deu o exemplo dos suicidas, né? Mas existe aquele também que sai e quem vem é uma versão mais elevada da mesma alma. Existem alguns relatos por aí bem interessantes. Vamos lá.
Bom dia! Então, pessoas comuns como nós podem passar por esse processo de entrantes? Resposta do Vital: pode, mas tudo deve estar dentro do plano de alma. Plano esse que é feito, estudado antes da alma reencarnar. São as possibilidades existentes por isso. Por isso, não é uma escolha feita de acordo com a vontade da alma depois de encarnada. Ela não lembra, mas estava escrito no seu plano. Abraços de luz. Até para esclarecer aquele comentário que eu fiz lá atrás, né? Isso está no plano de almas. Caríssimo Vital, gostaria de um esclarecimento a respeito de uma notícia que circula entre a comunidade desperta sobre um famoso bilionário globalista conhecido por financiar experimentos genéticos nada éticos. A informação é que em certa ilha do Caribe, também muito falado ultimamente, este senhor possuía um laboratório onde foi realizada a clonagem de DNAs humanos e a partir desses produziu-se milhares de bebês cuidados por IA e utilizados principalmente para tráfico humano, entre outras finalidades macabras. Minha dúvida é se isso seria possível e, sendo possível, quem são e de onde vieram as almas que animaram esses corpos? Agradeço desde já a atenção, deixando um fraterno abraço a todos do canal. Vital responde: isso era possível, agora não há mais permissão do plano divino para tal. Por isso, foi dito há uns 2-3 anos que o Criador deu basta. Estamos indo para a conclusão do velho ciclo da velha terra de provas e expiações. Abraços de luz. Esse aí é aquele senhor, né, tão benevolente. É um grande... Nossa, ele ajuda tanta gente. É o homem dos vírus. E não é só vírus de computador, não. Né? Vocês sabem quem é. É a alma? Não, peraí, não é? A alma escolhe ser entrante? Resposta: a alma que entra escolhe esta opção, mas sempre está combinada com aquela que se vai. Há um acordo entre elas. Abraços de luz. São perguntas às vezes repetidas, mas eu acho importante para reforçar. Então aqui foram as perguntas do vídeo Os Entrantes, Mistério e Missão na Transição Planetária, do dia 20 de agosto de 2025, certo, crianças? Eu volto aí num próximo conteúdo, né, com outras perguntas e respostas dos vídeos do Vital. Eu tô seguindo aí uma sequência, né, dentro das datas dos vídeos que ele posta, trazendo os esclarecimentos que o Vital traz nos vídeos, ou, né, quando ele sente necessidade, às vezes pelas questões serem complexas e demandarem uma resposta mais elaborada, ele, às segundas-feiras, também posta no canal dele perguntas e respostas, né, para poder trazer esses esclarecimentos. Falei demais, coisa rara. Mas vamos que vamos, criançada. Eu volto aí com o próximo conteúdo. Um abração pra você, senhor Vital. Tudo de bom pra você e sua família. E a vocês, crianças. Fiquem com Deus. A gente se vê aí no próximo conteúdo. Um beijo pra vocês. Até mais.